Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Anota aí, 1h02. Boa tarde. Boa tarde. É sexta-feira, dia 22 de agosto, a penúltima sexta-feira do mês, né? Que tá passando muito rápido. Tempo e temperatura agora, 26 graus, possibilidade de chuva em 25%, umidade relativa do ar em 69% e ventos a 19 km por hora. Esse é o clima agora na nossa cidade. Sejam bem-vindos ao último programa da semana. E aí, eu recebo o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular, cirurgião que cuida aí das partes inferiores, dos membros inferiores, né? Das partes não, né? É outra coisa. Aí é o seguinte, o tema de hoje, úlcera, o cara fica rindo aqui, velho. Úlcera arterial nos membros inferiores. Pai, nós errou, né? Que fala. Mas tá tudo certo aqui. Úlcera arterial dos meus. É o seguinte, rapaz. O cara passa 3 meses sem vir aqui. Aí quando vem, deixa o apresentador nervoso, o cara erra aqui. O tema de hoje: úlcera arterial nos membros inferiores. Meu amigo, boa tarde, seja bem-vindo. Sempre uma honra recebê-lo aqui com esse seu bom humor, essa sua qualidade de vida aí. E vamos pra frente aí, vamos desfazer a vergonha que eu passei aqui e falar desse problema. Obrigado, meu amigo, obrigado. É sempre um prazer estar aqui, uma alegria também pela companhia, pelo ambiente, pela gente conseguir cada dia mais transmitir mais informação para o nosso povo, mas é sempre bom estar aqui na casa. Muito obrigado. E bom trazer esse tema, porque coincidentemente ou não, teve uma reunião com um grupo de pessoas da enfermagem que tem essa especialização de realização de curativo, e a gente conversou sobre isso também. Teve a live, né? E que realmente teve um pessoal que mostrou que isso é uma coisa não apenas daqui, mas com outros estados. O pessoal que estava na live era de outros estados do país. Então isso não é uma coisa específica do Nordeste, não. Tinha gente do Norte, tinha gente do Sul, Sudeste. Então realmente é um problema que a gente encontra no nosso país, e que isso nas regiões, e principalmente nas regiões menos favorecidas, mais distantes, mais da periferia, realmente a gente tem encontrado cada vez mais, e nem sempre a saúde consegue suportar o tamanho de comprometimento que essa doença, que essa enfermidade alcança, e não consegue dar um suporte necessário, entendeu? Deveria, mas não consegue dar o suporte necessário para esse tipo de problema, que é a úlcera arterial. O motivo de eu trazer esse assunto à tona é para que as pessoas, ao escutar, percebam que tipo de problema entendam quem é que pode estar acometido dele, quem é que pode ter esse tipo de problema, e o que pode fazer quando perceber que algum conhecido, algum amigo, algum parente esteja com aquilo, a quem procurar, o que fazer, entendeu? Porque às vezes eu posso lhe dizer, porque agora há pouco eu antes de vir para cá, atendi uma paciente que está com esse problema, por coincidência, há 2 meses, André. De 2 meses, assim, sofrendo dentro de casa. Eu recebi um vídeo dessa paciente, e ela com dor
Agora você imagina, uma paciente com dor e todo mundo dentro de casa vendo essa situação há 2 meses. Não dá para entender muito às vezes, mas por incrível que pareça, estava sendo assistido por alguém da área da saúde, mas o que eu não entendi é por que deixar 2 meses uma paciente com uma lesão que não fecha e sem procurar o vascular. É isso que eu não entendo, sabe? Mas eu trouxe esse assunto à tona para que a gente oriente as pessoas para não chegar nesse ponto. 2 meses com uma lesão que não fecha sem ser avaliada por um vascular. Perfeito. Doutor, o que é uma úlcera arterial e quais são as suas principais características em comparação com outros tipos de úlceras, como a venosa e a neuropática? Então, vamos lá. Úlcera. Úlcera é literalmente uma ferida. A ferida que ela é uma lesão, que a gente chama tecnicamente, mas é uma ferida na perna, geralmente no pé, na parte lateral, na parte lateral, que eu digo, é a parte de fora do pé, ou na parte interna do pé, ou pode ser na parte lateral da perna também, lá mais próximo lá do tornozelo. Que o pessoal mais antigo chama de rejeite também. Mas é uma ferida que é causada por falta de sangue suficiente para cicatrizar aquele local. Então, por que arterial? Porque a artéria é o vaso sanguíneo que leva sangue com nutrientes, ou seja, com alimento, com oxigênio, que é suficiente para poder fechar aquela lesão, fechar aquela ferida. Então, úlcera arterial é a ferida que não cicatriza por falta de sangue. Então, por quais as características que geralmente a gente acha nessa ferida? É uma ferida extremamente dolorosa, por conta justamente que a gente chama que é uma ferida isquêmica. Isquemia é uma falta de sangue. Então, ela dói porque está faltando sangue, o corpo não consegue falar, então a maneira que ele tem de se expressar que está passando falta de circulação, que está sem sangue suficiente, sem oxigênio ou com pouco oxigênio e sem alimento, é doendo. Então a ferida é uma ferida muito dolorosa, muitas vezes ela nem é tão grande assim, André, mas é uma ferida pequena, bem delimitada, ou seja, ela é bem redonda mesmo a maioria das vezes, bem profunda, geralmente ela é bem profunda até chegar bem próximo do músculo, quando não aparece às vezes músculo e tendão, e ela é extremamente dolorosa. A maioria das vezes tem um inchaço nesse local, e o paciente piora a dor quando coloca a perna para cima. A maioria das vezes ele sente melhor quando está com a perna pendurada, por exemplo. Às vezes está sentado na cadeira ou na cama e o paciente mesmo pendura a perna para baixo para sentir melhor, e quando ele eleva a perna ele sente pior. Então, geralmente a úlcera arterial ela se comporta dessa maneira, e o paciente, quando notar e reclamar desse jeito daquela ferida, deve com certeza ser uma úlcera arterial, e que pode ser piorado com certeza se não fizer o tratamento adequado a tempo. Entendeu? Então, a característica dessa úlcera é essa, a maioria das vezes é desse jeito. Uma úlcera profunda, pequena, na parte do pé ou da perna, lá próximo do tornozelo, que geralmente acompanhada de inchaço no pé ou naquela localidade, muito dolorosa, e que as bordas dela geralmente são um pouco escuras ou ressecada, ou até um pouco vermelho ao redor daquela ferida, fica como se tivesse vermelho, e ela extremamente dolorosa mesmo para o tamanho da ferida. Às vezes o paciente fala assim: eu tenho uma ferida tão pequena, doutor, mas dói tanto que ela não dorme de tanta dor. A maioria das queixas são semelhantes a esse tipo de queixa. Quero mandar um abraço aqui para Laura Salles, que está aqui assistindo a gente, psicóloga. Fera, em breve estará aqui, né? Já terminou? Quase, né? Quase, já estamos em fase de TCC. Está nos 45 do segundo tempo da prorrogação, né? O juiz está com um apito no bico já. Pronto. Laurinha já sabe, né? Está em condução coercitiva quase para vir para cá. Breve. Não é verdade? Breve. Embora falar de assunto aí relacionado ao nosso juízo, que é bom. Né? Doutor, quais são as principais causas que levam ao surgimento da úlcera arterial nos membros inferiores? Infelizmente, gente, segundo as leis do YouTube, a gente não pode mostrar, né? São lesões
são feridas, não são imagens boas de se ver. Se você colocar aí no Google úlcera arterial nos membros inferiores, você não vai ver coisa bonita não. Então nem coloque, tá certo? Nem vá procurar saber o que é isso. Ouça o Saúde em Foco, que é melhor, né? Você fica vendo aqui a imagem de dois homens bonitos conversando, é melhor do que ver uma perna perabenta, não é verdade? Então, doutor, quais são as principais causas que levam ao surgimento dessa úlcera arterial nos membros inferiores? André, eu vou pegar briga hoje por estar falando isso, esses motivos aí, essas causas, sabe? Porque boa parte das vezes, como eu comentei, pelo lado de ser arterial, a gente já entende que está chegando pouco sangue lá. E como é que isso se processa? Como é que vai acontecer? Boa parte das vezes o paciente tem que ter, a maioria das vezes tem doenças pregressas já, ou seja, ele já começa a ter, por conta da pressão alta, que facilita a lesão dos vasos, a piora das lesões na parte interna dos vasos, fazendo com que a gordura se deposite mais neles. E ele começa a juntar mais gordura e diminuir o fluxo de sangue para a parte lá próxima da ferida. Então, o aumento de colesterol facilita isso. O aumento da pressão, quem tem pressão alta e que não controla, não toma medicamento ou não faz o cuidado adequado que cuidado adequado? O tipo de alimentação, atividade física, para poder melhorar essa pressão arterial. Então, a pressão arterial já é um motivo maior que facilita o tipo de doença da artéria, para entupimento da artéria, o estreitamento dela, o aumento do colesterol sem controle, o diabetes, que é uma doença que compromete extremamente o fluxo de sangue, principalmente para os vasos mais finos, que são aqueles que vão para o pé e para os dedos. O tabagismo. Então, eu vou bater firme agora nessa tecla. O tabagismo é um fator de risco extremamente desencadeador desse tipo de úlcera. Por quê? Porque os fatores que se utilizam com o cigarro, as coisas que se faz com o fumo dentro do organismo da gente, conseguem inflamar o corpo de uma forma em que piora extremamente a cicatrização, inflama a ferida, inflama o local, então a dor aumenta absurdamente. Fora isso, o cigarro também inflama a parte interna das artérias, podendo facilitar também o depósito maior de gordura. E isso pode fazer a futuro que o paciente tenha um comprometimento da circulação do pé extremamente maior. Ninguém imagina que uma ferida ela pode surgir exatamente por um dano, por uma lesão, um trauma, uma pancada tão simples, André. Por exemplo, às vezes a gente imagina que uma ferida só pode surgir se eu cortar ou se eu furar a minha perna de alguma forma. Mas eu já tenho pacientes que desenvolveram uma ferida apenas com a perna, o próprio calcanhar dela batendo na frente da outra perna quando ia sair do sofá. E aí, por conta dessa pancada, com o próprio calcanhar dela, na parte da perna, inflamou aquele local. A paciente era tabagista, já fumava de muito tempo, inflamou aquele local onde bateu, aquela inflamação gerou como se fosse um abscesso naquele local e formou uma úlcera. Aquela úlcera não cicatrizava já tinha mais de 2 meses. E a paciente, sem saber, começou a colocar muitas coisas para poder tratar e só veio tratar depois que a gente conseguiu descobrir o que era para iniciar o tratamento. Hoje está quase fechada essa ferida. Mas lembro novamente a vocês que estão acompanhando o programa, vocês estão pela rádio, pela internet, pelo YouTube, então preste atenção no que eu estou lhe falando. São esses fatores de risco para outras doenças também, mas nós estamos alertando que esses fatores de risco que a gente comenta são capazes de piorar doenças arteriais ou desencadear doenças arteriais de estreitamento da passagem de sangue para as pernas ou entupimento da passagem de sangue para as pernas, o que pode levar essa ferida a aumentar consideravelmente, sob risco até de você perder seu pé, perder sua perna.
Entende? Nós estamos falando de úlcera, mas a complicação maior de uma úlcera é comprometer a perna. Então, pacientes que têm colesterol alto, que o ideal é controlar esse colesterol, pacientes que têm pressão alta, pacientes diabéticos e pacientes tabagistas, principalmente, precisam controlar o tabagismo, deixar, e os outros fatores controlar, para que a gente não desencadeie uma doença arterial e comprometa a circulação da perna para não desenvolver a ferida. Uhum. Doutor, existem alguns fatores de risco específicos que aumentem a chance de desenvolver essas úlceras arteriais? André, geralmente eu posso ter algumas doenças que a gente chama de doenças autoimunes, por exemplo, doenças inflamatórias. Alguns pacientes têm, por exemplo, lúpus. O lúpus é uma das doenças que pode comprometer a circulação, porque ele inflama os vasos sanguíneos de tal forma que pode chegar até a fechar um vaso sanguíneo para aquela perna, de tão comprometido que é o lúpus, se ele acometer os vasos. Então, tem algumas doenças, sim, que são capazes, algumas vasculites, por exemplo, que a gente chama que é inflamações dos vasos, que o próprio corpo produz, a inflamação desses vasos, que são capazes de desencadear o fechamento da circulação para essas pernas. Mas acredite, tem gente que hoje possui essa doença lúpus, ou seja, desenvolveu essa doença lúpus, porque o próprio corpo é quem desenvolveu ela, mas não tem diagnóstico, justamente por não procurar o serviço de saúde ou o médico específico, que é o vascular, ou até, dependendo de quem atendeu esse paciente, não o encaminhou para o vascular para ser avaliado. Porque diante de uma situação dessa, ele precisa não só do vascular, mas de outro colega também, o reumatologista, o hematologista, para poder chegar no diagnóstico do que está causando a úlcera, do que está causando aquela interrupção do fluxo de sangue para a perna dele. Não adianta só tratar os sintomas que o paciente tem. Se a gente não tratar o que está causando aquela úlcera, a gente não vai resolver a vida do paciente e vai transformar isso numa possível amputação a futuro. Uhum. Doutor, e os sintomas iniciais que o paciente deve observar que podem indicar o início de uma úlcera arterial? Você falou aí, gente, de uma pancada no sofá. Olha, o sofá é um lugar fofinho. Foi bom você ter falado isso, doutor, que o sofá é feito de tecido, né? E é um lugar agradável, né? Geralmente é o lugar hoje mais frequentado da casa. Quem é que não gosta de botar as pernas pra cima ali, ficar assistindo ali um filme, maratonar uma série, enfim, ficar conversando potoca com a sua família ali, né? E olha, gente, é um lugar, vamos dizer assim, protegido, né? O sofá é uma coisa protegida, não é uma coisa de vidro, não é uma mesa de mármore que você dá uma topada e xinga até a terceira geração, né? Você vê, a pessoa levou uma pancada num sofá e começou a desenvolver uma ferida. E é um lugar, como eu falei aqui, um lugar que ele é amparado, não tem pontas, não tem, né? Tem quinas, mas não tem pontas. Sofá é uma coisa fofa, literalmente falando, né? Sim. Então, quais são os sintomas iniciais que quem está em casa diz, espera aí, eu tenho isso, e não sabia que poderia ser uma úlcera? Isso. Não, geralmente quem desenvolve a úlcera arterial, a maioria das vezes, são pessoas com uma idade um pouco mais avançada. Então, sempre prestar atenção, assim, quem é idoso, há um tipo de ferida que dói. A maioria das vezes, André, o primeiro sintoma que o paciente vai sentir é dor quando ele tem alguma ferida na perna. A maioria das vezes, essas feridas elas são desenvolvidas realmente dentro de casa. Então, as lesões são dentro de casa. Os traumas, as pancadas, os arranhões, queimaduras, esse tipo de coisa que acontece, a maioria das vezes são dentro da própria casa. Então, se aconteceu de algum parente seu, lhe falou que teve algum trauma na perna, olhe a perna do paciente, olhe o pé do paciente. A maioria das vezes os sintomas são dor, inchaço e aumento de temperatura ou vermelhão na perna. Naquele local ali, o paciente, a maioria das vezes, desenvolve uma úlcera, muitas vezes até por um trauma simples, uma pancada. Eita, eu fui sair da mesa, bati a perna na cadeira. E aí, no outro dia, começou a sentir dor naquele local. Então, geralmente começa a ficar vermelho naquele local, começa a desenvolver uma dor. E aí, essa dor
ele vai observar, o paciente vai observar que vai existir um surgimento de uma úlcera ou de uma ferida extremamente pequena e que vai aumentar de tamanho com o passar dos dias. Esse aumentar de tamanho e essa área vermelha tende a aumentar de tamanho tanto a área vermelha quanto a ferida e quanto a dor. A dor aumenta na proporção que a ferida também vai aumentando. E geralmente isso acontece não é de forma tão devagar não. A maioria das vezes é num surgimento um pouco rápido assim. Em semanas, dias, na verdade, em dias já consegue abrir uma ferida. Então, prestar atenção sempre em áreas vermelhas na perna, áreas inflamadas, principalmente a maioria das vezes por conta de pancada, de trauma. Esse trauma não precisa ser só bater, André, mas pode coçar também. Algumas pessoas que tem umas pessoas que têm costume de ter unhas maiores, unhas grandes, principalmente a unha do quinto dedo, o dedo mindinho. E às vezes grande, que a pessoa tem aquela unha maior. E às vezes quando tem uma coceira na perna, é ela que ele coça. Então esse tipo de costume que tem de coçar a perna com a unha maior pode ferir a pele. E a partir desse ferimento da pele, desenvolver a inflamação naquele local e iniciar um processo de úlcera naquele local em que ele coçou, que ele lesou a perna durante aquela mania que ele tem de coçar naquele momento. Então, sempre observar áreas vermelhas, áreas dolorosas e dor. A maioria das vezes dor desproporcional. Por exemplo, você olha para sua perna, só tem uma pontinha que está arranhada ali e aí começou uma dor aumentada, uma dor muito maior do que aquilo que eu estou vendo. Eu estou vendo que nem é uma ferida muito grande, nem é um arranhão muito grande, mas eu estou tendo dor demais naquele local. A maioria das vezes é a dor que a gente chama de dor isquêmica. É uma dor que não chega a sangue suficiente para cicatrizar aquela agressão naquele local e, pelo contrário, a partir dali já vai iniciar uma ferida. Então, aí tem que observar esses sinais. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos tomar umas gotículas de H2O aqui. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com o Dr. Aquiles falando sobre esse assunto. Úlcera arterial nos membros inferiores. Dúvidas? 99639-8389. O WhatsApp está liberado aqui para você participar, fazer as suas perguntas sobre esse assunto. Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular e angiologista. A gente está falando com ele sobre esse assunto. É importante. Se você tiver dúvidas, bota a boca no trombone, pergunta aí como está aqui para responder nós, tá bom? Intervalo, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. É hora de viver.
Saúde em Foco, na Rádio NN. Com André Pepes. Uma hora e 33 minutos, anota aí. Boa tarde, estou falando com o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular, e o assunto, úlcera arterial nos membros inferiores. Doutor Aquiles, eu queria lhe fazer uma pergunta que eu fiquei com ela na cabeça aqui. Qual é a diferença entre essa úlcera e a erisipela? Boa, tá bom. A erisipela é uma infecção que acontece no tecido subcutâneo. Ele acontece Por baixo da pele. E é uma infecção causada por uma bactéria que boa parte das vezes tem uma porta de entrada que é pela pele também. Necessariamente, essa infecção não acontece em conjunto com ferida. Ou seja, eu posso ter uma erisipela apenas como uma infecção na perna sem ferida. Ela vai inflamar toda aquela parte de gordura que tem abaixo da pele. O paciente vai ter inchaço, vai ter dor, vai ter perna realmente muito vermelha, mas não desenvolve ferida. No caso da úlcera arterial, é uma ferida literalmente aberta, que a maioria das vezes ela acontece na perna, na parte próxima lá do pé, mas que necessariamente não acontece aquela reação inflamatória toda que acontece na erisipela.
A erisipela é uma infecção e uma inflamação que acontece na perna, a maioria das vezes sem ferida. E a úlcera não. A úlcera é uma inflamação na pele também e no subcutâneo, que acontece por falta de sangue em decorrência de algum trauma, ou inflamação ou infecção. Eu posso ter úlcera nas duas situações, duas. Mas a erisipela é uma infecção da gordura e a úlcera é uma ferida na pele e na gordura. Essa é a diferença, basicamente, entre a úlcera que acontece na perna por úlcera arterial por falta de sangue e a erisipela, que não necessariamente vai ter falta de sangue ali. É simplesmente uma infecção e uma inflamação no local por conta de uma bactéria. Doutor, e o diagnóstico como é feito? É feito através de exame clínico, ou seja, no consultório mesmo, ou é necessário algum tipo de exame de imagem para poder diagnosticar a úlcera arterial nos membros inferiores? Uma coisa muito importante, André, é que os enfermeiros hoje, graças a Deus, a equipe de enfermagem é fantástica para resolver esse tipo de problema e até para trabalhar junto com a gente na ajuda desse paciente com a úlcera arterial. Boa parte das vezes quem vai ter o primeiro contato com o paciente com a úlcera é um enfermeiro que tem uma noção de ferida e quando Deus abençoa de um enfermeiro que tem uma aptidão a lidar com feridas e principalmente que tem curso de ferida, uma pessoa que tem realmente um estudo, uma experiência em realizar curativos de feridas, ele pode já inicialmente fazer um diagnóstico de enfermagem voltado para saber se o paciente tem ou não tem a circulação naquela perna. Como assim que eles fazem? Vai ter a avaliação clínica, com certeza, e o médico também faz isso, o cirurgião vascular faz o exame clínico da parte médica e com o exame clínico a gente vai ter os primeiros sinais da avaliação do aspecto da ferida, de como ela se apresenta, o que foi que aconteceu no exame clínico. Depois vamos fazer o exame físico e aí nós vamos precisar palpar os pulsos para saber se a gente sente pulsação no pé e no tornozelo e atrás do joelho e na coxa. É importante que a gente palpe esse tipo de pulso para a gente entender ou saber se o paciente tem algum comprometimento arterial maior, ou seja, se a circulação dos vasos maiores está comprometida ou não. Eu posso ter uma avaliação mais específica além disso? Posso. E necessariamente não precisa ser de imagem. Ter um teste, André, que os enfermeiros que têm essa qualificação eles sabem fazer, que chama ITB. T de tatu e B de bola. ITB. Que é o índice do tornozelo e do braço. Índice, tornozelo, braço. É um teste que se faz, na verdade é um procedimento que se faz, que com um aparelho de ultrassom pequeno e um aparelho de medir a pressão arterial. Eles medem a pressão arterial do membro superior, medem a pressão arterial no membro inferior, ou seja, lá na canela, e aí eles com o aparelho conseguem fazer uma conta em que vai dar um número. Esse número eles colocam numa tabela e aí ele tem como classificar se esse membro, ou seja, se essa perna ela está comprometida com relação à parte circulatória, pouco, médio ou muito, por conta dessa conta que se faz. Então isso é uma outra alternativa que não precise de fazer um outro procedimento a mais. Na parte médica, o médico também pode fazer o ITB, mas além disso, o vascular tem essa vantagem com relação à parte de realização de exame de imagem, e ele, além do exame clínico, além do ITB, ele também pode fazer um ultrassom das artérias dos membros inferiores, ou seja, ele vai olhar a parte interna da perna para saber o quanto de sangue que esteja disponível para aquele membro para poder conseguir fechar essa ferida. Então, o exame clínico começa com a entrevista que se faz com o paciente, depois o exame físico, em que a gente palpa os pulsos do paciente, e a elucidação total com relação à parte da realização de ultrassom arterial nas pernas, para a gente saber o que de sangue chega no pé do paciente e na perna. Dessa maneira, a gente consegue rastrear e determinar um diagnóstico se o paciente é um doente arterial, ou seja, se ele tem uma úlcera realmente arterial por falta de sangue ou não.
de acordo com esse diagnóstico, a gente traça a nossa alternativa de tratamento para ele, para poder fechar aquela ferida. Um abraço aqui a dona Hilda, muito obrigado pela audiência. A Messia, né, lá em Olivença, que está sempre assistindo a gente também, a Ângela e a minha querida Neide, né? Nunca mais apareceu por aqui. Dá a cara aí, Neide, dá graça aí pra gente mandar um abraço pra você, né? E a sua vinheta de sempre. Sim. Então, as opções de tratamento disponíveis atualmente, em que casos é necessária a cirurgia? Então, uma vez diagnosticada, André, uma úlcera arterial, se houver um comprometimento de estreitamento apenas da circulação para a perna, em que esteja atrapalhando a cicatrização daquela ferida, e ela vira uma ferida crônica, ou seja, ela vira uma ferida que está aberta há mais de 3 semanas, por exemplo, vale a pena a gente iniciar um tratamento inicialmente clínico com medicamentos e coberturas adequadas de curativo, para a gente tentar fechar essa ferida dessa maneira, utilizando alguns medicamentos que a gente chama de hemorreológico. São medicamentos que ajudam o sangue a ficar mais fluido e conseguir chegar mais perto, ou mais próximo de onde tem a ferida para cicatrizar. Outros medicamentos que a gente pode usar são anticoagulantes, que a gente pode usar, antiagregantes como o AS, que a gente pode usar também. Esse tipo de medicamento é até vasodilatadores, que ajudam os vasos a dilatarem mais para poder chegar mais sangue naquele local e a gente conseguir fechar essa ferida. Em caso de insucesso desse tratamento clínico, e aí ressalto mais uma vez a importância de se ter uma equipe para tratar desse paciente, porque só o tratamento com medicamento não é milagre. A gente precisa entender que o paciente não é só uma perna, não é só uma úlcera. O paciente é uma pessoa que pode ter várias coisas naquele ambiente que ele vive que podem também atrapalhar o tratamento desse tipo de ferida dele. Que tipo? Por exemplo, o paciente não tem uma dieta adequada, consequentemente, se ele for diabético, ele não vai ter um controle do açúcar do corpo dele. Se ele não tiver esse controle de açúcar, não vai conseguir fechar a ferida. Pelo contrário, ela vai estar sempre inflamada e de difícil fechamento. E pode até complicar a doença arterial dele. Então, não apenas o médico vascular faz esse tratamento medicamentoso, mas a equipe multiprofissional, por exemplo, um cardiologista para controlar a pressão, o endocrinologista para controlar o diabetes, a enfermeira de curativo para poder fazer os curativos adequados para poder fechar esse ferimento, e o vascular para dar o suporte com relação à parte dos medicamentos clínicos e de procedimentos, caso necessário, algum debridamento ou limpeza da ferida para que ela desenvolva o fechamento mais rápido. Mas inicialmente a gente começa com o tratamento clínico, que são os medicamentos que a gente usa. No caso de insucesso do tratamento clínico com o suporte da equipe multiprofissional, a gente faz a proposta com relação à parte de cirurgia. E aí nesse caso pode ser uma cirurgia mais agressiva, que é a de bypass, ou seja, de desvio do sangue de onde está aberto, passando pela parte que está fechada até chegar na próxima parte aberta do vaso, que chama uma cirurgia de bypass, ou seja, de desvio, para a gente conseguir levar sangue até a ferida, ou o que a gente comumente faz hoje em dia, graças a Deus, com o advento da tecnologia, a gente consegue fazer o cateterismo da perna, que a gente chama de angioplastia, para levar sangue até aquele local que antes não tinha, e agora a gente vai conseguir fazer para poder levar sangue até a úlcera que está aberta. Então, diante disso é que a gente só lança a mão da cirurgia em caso do tratamento clínico não ter feito o efeito adequado para fechamento da ferida. Se não tiver, é que a gente lança a mão da cirurgia, sim. E quais as complicações, doutor, que podem surgir se a úlcera arterial ela não for tratada adequadamente? André, além do comprometimento não só clínico, que é de você ter uma úlcera que a maioria das vezes é extremamente dolorosa, levando o paciente a
não se alimentar direito, a não dormir direito, a não caminhar direito. Além disso, além das consequências psicológicas que podem comprometer o paciente também, a limitação daquele paciente para estar fazendo as coisas dele vai levar o paciente a entrar num quadro de depressão também. Não só isso, quando eu tenho úlceras também em mulheres, em pernas de mulheres, existe uma chaga psicológica muito importante, porque a mulher com a úlcera aberta, às vezes quando vai até os locais onde ela vai, na feira, na casa de amiga, e fica muito limitada com aquele curativo em que todos perguntam, procuram saber o que é, e aquilo incomoda, porque de certa forma é uma agressão à perna dela e à imagem dela também. Então isso é muito danoso a parte psicológica do paciente. Então, as complicações piores são aumento da dor do paciente, comprometimento infeccioso de uma úlcera que continua aberta, então ela pode aumentando a úlcera, aumenta o risco de infecção e, consequentemente, a depender do tipo de infecção que ele contraia naquela ferida, ele pode ter uma infecção disseminando, ou seja, aumentando para o resto da perna, podendo levar ao risco de amputação daquela perna. Então, a dor é o menor dos problemas do paciente se ele conseguir se comprometer com uma infecção naquela perna, levando ele a um risco maior de perder aquela perna, o que poderia ser um tratamento melhor. Trata-se de um tratamento de mutilar o paciente, porque infelizmente a amputação é um tratamento efetivo, porque é um tratamento também, mas é um tratamento que mutila o paciente. Então, na pior das hipóteses, a complicação final de uma úlcera não tratada pode ser uma amputação a futuro do paciente. Uhum. E finalmente, doutor, que medidas preventivas o paciente pode adotar para reduzir o risco de desenvolver úlceras arteriais nos membros inferiores? Vamos lá. A gente eu acho que todas as vezes que eu vier aqui todas as vezes eu vou bater na mesma tecla. Porque a gente diz assim mas isso não é óbvio, doutor? Mas tem coisas que até o óbvio a gente tem que falar. Porque talvez seja óbvio para mim, talvez seja óbvio para alguém que está ouvindo, que já ouviu a rádio outras vezes e que já ouviu outros programas também, mas talvez não seja óbvio para alguém que está ouvindo hoje, entendeu? O programa, ou que virá a assistir o programa de hoje, entendeu? A gente precisa não enxugar gelo. Como é isso? A gente precisa não ficar tratando apenas sintomas. Coisas que ajudam ou facilitam a doença arterial, a gente tem que impedir, ou seja, controlar, para que a gente não desenvolva esse tipo de úlcera na perna da gente ou de nenhum parente da gente a futuro. Então, controle da obesidade é muito importante, controle do colesterol é muito importante, controle da pressão alta é muito importante, controle do diabetes é muito importante para que não desenvolva o comprometimento da circulação. E principalmente, gente, quem fuma. Eu sei que é uma briga de foice para controlar o cigarro, André, porque o vício é complicado de se você controlar. Uhum. Não é todo mundo que tem esse apoio em casa também para poder controlar o vício do cigarro. Não é fácil largar cigarro, gente. Eu não fumo, então para mim pode ser muito mais fácil dizer que vai largar o cigarro do que uma pessoa que fuma largar o cigarro. Mas eu digo a vocês que é possível. Eu tenho parentes que deixaram o cigarro, então eu sei que é possível, porque eu vi essa transição de parente meu que deixou o cigarro, e eu pude ver o divisor de água, o que era antes do cigarro, o que foi depois do cigarro. E com certeza, gente, é uma vida melhor sem cigarro. Então o cigarro, ele é o fator primordial hoje para você desenvolver uma doença arterial, e que a futuro pode dar não só uma úlcera na perna, uma úlcera arterial, mas também infarto, AVC. Então, hoje, o que eu poderia pedir a quem fuma é parar de fumar, para evitar de que isso aconteça não só na sua perna, mas como no seu corpo. Perfeito. Conversei com o Dr. Aquiles Lima. Ele é cirurgião vascular, angiologista, atende aqui no Comercial Metropolitan, na Avenida da Deputada Ceci Cunha.
Os telefones de contato fixo 3530 8440. Tá valendo ainda, né, campeão? Tá valendo. Muda 3530 8440 ou pelo WhatsApp 99961 4310. 99961 4310. Você pode segui-lo aí nas redes sociais, tá? Doutor. Vai se escrever como eu tô pronunciando, Achiles Lima, tá? Com CH, tá bom? Vai aparecer na sua tela aí, Doutor Achiles Lima, que é Doutor Aquiles Lima. Você vai ver, o cara agora contratou uma agência, tá? Tudo blogueirinho, muito vídeo, muita dica. É isso mesmo. Tá certo, certíssimo. Posicionamento digital. A gente falou sobre isso aqui com a Laís Pita, né? Que daqui a pouco vai estar em reunião comigo aqui, a jornalista. Também performa muito bem, entrega muito bem para você que precisa ficar bem no digital. O cara acertou na veia, parabéns, bicho, tá bacana. Muito arretado o seu trabalho aí. Muito coisa bacana. Da Laura. Coisa da Laura, né? Tá certo, é blogueirinha, Laura. Pois é, psicóloga e blogueiro, é. Coisas da Laura. Pois é, coisa boa. Muito bem, Laurinha, parabéns. Doutor Aquiles, obrigado por ter vindo. E até a próxima, se Deus quiser, amigo. Valeu, meu amigo. Um abraço. Gente, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Dona Hilda, obrigado pelo card. Ela colocou aqui, eu encerro o Saúde em Foco com isso aqui. Ela diz assim, que a paz de Deus entre e fique em nosso lar. E que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas, nossas famílias e é de quem amamos. Muito obrigado, Dona Hilda. Gente, amanhã tem Asa e Manauara, né, Marco Aurélio? Asa e Manauara a partir das 17 horas, lá no Fumeirão. Pois é, o Asa deu uma lapada de 1-0 lá e voltou pra casa com a mesma vantagem daquele outro que a gente despachou, mas no Ferroviário. Não foi Ferroviário? Ferroviário. Mesma coisinha, mesma historinha. Né? Amanhã eu sou Asa e 2-0 de novo. Porque 1-0 fica meio mago. 1-0 a gente já fez lá fora. Então vamos fazer aqui, torcer pelo Alvinegro, lotar o estádio. A Mancha Negra tá aí pra fazer festa, pra fazer bonito, como sempre faz. A galera da Mancha, um grande abraço aí. E aí vamos torcer, gente, porque é mata-mata. Ou ganha ou ganha. A gente já ganhou lá fora. E aqui a gente voltou para casa com uma grande vantagem, né? Então a torcida tem que apoiar o nosso fantasma e que aí boa sorte aos nossos guerreiros. Dá gosto de ver o Asa jogar. Tá redondinho, tá bacana, tá que nem meu Flamengo, é só lapada, né? Então vamos embora, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom final de semana para todos e boa sorte não. Sorte não existe. Sorte é quando preparação encontra a oportunidade. Que o Asa encontre as oportunidades de fazer os seus gols e que a gente possa passar dessa para a próxima fase e aí já começar a sonhar realmente com um acesso aí para a Série C do Campeonato Brasileiro aqui na nossa terrinha, né não? Muito boa tarde para você e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau.